Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos hoje, pela manhã, do verso de 33 até o verso de número 40. E como vocês sabem, nós estamos na série Implacável, uma jornada ao coração de Deus. Essa é a nossa série. Nós temos estudado sistematicamente, expositivamente, o Salmo de número 119, um dos maiores textos, das Sagradas Escrituras, maior que alguns dos livros dos profetas menores e muitos também dos livros do Novo Testamento. E ele é um livro que exalta a sabedoria de Deus. Eu gostaria de deixar isso bem claro para você, porque esse livro, ele exalta o poder transformador da palavra de Deus, Ele mostra como a palavra de Deus pode proteger o nosso coração das armadilhas da nossa cultura que nos cerca e muitas vezes tenta tragar o nosso coração ou desviar o nosso coração nos seus princípios e valores. O Salmo também nos ajuda a discernir muitas vezes os nossos ídolos, os ídolos do coração, que muitas vezes eles tentam dominar as nossas decisões. Então esse Salmo, ele traz sim uma perspectiva de liberdade na palavra de Deus. Uma palavra muito cara para a nossa cultura, principalmente para a cultura ocidental. Liberdade, nós queremos ter essa liberdade de decidir, ação, a ação de fazer as coisas. Então, o Salmo 119, ele traz essa perspectiva de você se tornar alguém não dominado pela cultura vigente, mas livre a partir de uma cosmovisão bíblica. Porque é isso que o Salmo está fazendo. O Salmo 119 está formando uma cosmovisão, ou seja, ele dá a você ferramentas para você interpretar os fatos que estão ao seu redor à luz das palavras de Deus, não à luz dos seus achismos, mas à luz da palavra de Deus. Então, a partir do verso de número 33, vamos ler. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua boa promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Com anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. A ideia dessa perícope aqui, ou dessa parte do texto, é a seguinte: se a vida é uma jornada, terminar bem é mais importante do que começar bem, pois o prêmio não está na largada, mas sim na chegada. Perceba uma coisa que muitas vezes nós não dimensionamos. A nossa cultura é uma cultura dos velocistas. Nós queremos, o mais rápido possível, conquistar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Mas se você já tem alguma caminhada de vida, você vai perceber que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida, ela é uma maratona. Ela é uma jornada. E veja, nenhuma jornada você precisa aprender a medir a sua velocidade, o seu esforço. Você precisa saber quando correr, quando descansar, porque se você não fizer isso, você não chega aonde? Ao final. Nós temos um ícone no atletismo que é o Bolt, o homem mais rápido do mundo. E ele se torna um ícone. Mas faz o seguinte: pega o Bolt e faça ele correr uma maratona. Ao invés dos 100 metros rasos,
ou os 200 metros rasos, faz ele correr, a maratona são 49 quilômetros? 42. 42 quilômetros. Faça o Bolt correr 42 quilômetros quando ele corre, como ele corre os 200 metros. Será que o Bolt chega ao final? Não chega, né? Esse é o nosso problema. Diante dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos planos, nós queremos ser o Bolt. Nós queremos 100 metros rasos. Quando isso não acontece, nós abortamos, nós desistimos. Então, o Salmo aqui, ele está falando o seguinte: olha, a vida é uma jornada. Terminar bem é mais importante que começar bem. Porque o prêmio não está na forma, ou não está na linha de partida. Mas o prêmio, ele está no fim, na chegada. Então veja só quais são os princípios para a gente caminhar nessa jornada bem. Primeiro passo, matricule-se na escola da Trindade e receba o ensino, discernimento e orientação. Veja comigo os primeiros versículos que nós lemos. Ensino. Veja como começa esse período. E veja, os versículos que nós lemos, eles fazem parte de uma concepção de súplica. O salmista está suplicando aqui. Ele está pedindo. E a primeira coisa que ele pede é: ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Ensina-me, Senhor, a obedecer a sua lei até o fim, até o final da jornada. Dá ao meu coração resiliência. Dá ao meu coração constância. Para o salmista, Deus é o mestre divino e nós somos os seus alunos, humildes e ensináveis. Essa é uma escola da qual o sábio procurará se matricular. Então, veja, ele está suplicando por ensino. E ele está suplicando por ensino, esse ensino, essa vontade de aprender de forma resiliente. Para quê? Para, veja, obedecer até o fim os seus decretos. A frase aqui transmite a ideia de recompensa. Poderia ser formulada dessa forma: aprenda a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus, e guardar a palavra de Deus são suas prioridades. Guardar a palavra de Deus é a sua recompensa. Guardar a palavra de Deus é a sua recompensa. Veja, mas uma das coisas que muitas vezes a gente perde, a gente, como discípulos, a gente acha que as bênçãos são as recompensas. Sabe? Quando Deus faz algo por mim, quando Deus me dá algo que eu quero, quando você, no momento de dificuldade, você fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com o meu casamento. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com o meu trabalho. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com os meus filhos. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com N coisas. Você tem N pedidos ao Senhor. E você acha que a sua recompensa está onde? Naquilo que Deus te dá. Então você se mantém talvez fiel à palavra de Deus, e veja só como isso é uma ilusão. E como transforma o nosso coração em algo legalista. Porque nós, muitas vezes, nos mantemos fiéis, nós fazemos o que fazemos no meio religioso para obter algo. Então deixa eu te falar uma coisa. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? O seu coração está cravado
na palavra de Deus e naquilo que a palavra de Deus proporciona na sua vida, ou o seu coração está naquilo que você vislumbra receber do Senhor? E quando o salmista diz assim, olha, a minha palavra, aprender a sua palavra, buscar a sua palavra, conhecer a sua palavra, entender a sua palavra, isso aqui é a minha recompensa. Aonde está o coração dele, então? Aonde está o coração dele? O coração do salmista, ele não se encontra naquilo que Deus pode fazer por ele. O coração do salmista se encontra naquilo que a palavra de Deus já está fazendo nele. Nele. A palavra de Deus já está formando o coração dele. Então perceba, Jesus, ele é a encarnação de Deus. Ele é o Redentor, ele é o nosso mestre. Após a sua morte e ressurreição, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos guia a essa verdade. A essa verdade de termos prazer nele. De buscarmos ele. Dele ser a nossa fonte de satisfação e de alegria. Mas o pedido dele não é só aplicar esse ensino. Veja, ele também pede discernimento. Verso de número 34. Dá-me o quê? Entendimento. Dá-me entendimento. Para que eu guarde a tua lei. E ela obedeça de todo o coração. Me ajuda a entender as suas instruções. Em outras palavras, ele pede ao Senhor que o ajude a aplicar sua palavra na vida cotidiana. Cotidiana. Esse salmo é um salmo que nos ensina que a palavra de Deus, mais uma vez, nós temos repetido isso desde o primeiro estudo no salmo de número 119. A palavra de Deus não são princípios que transformam a sua vida em uma boa filosofia. Não, a palavra de Deus é algo que você aplica na sua vida, no seu cotidiano. E o salmista, ele faz esse pedido. Porque, em primeiro lugar, as Escrituras nos confrontam com a realidade de quão importante é o amor de Deus com as nossas mentes. Então, ela está nos demonstrando essa realidade. As Escrituras nos confrontam com essa realidade do quão o amor de Deus trabalha em nosso coração. Veja Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Seja a atitude de vocês, o quê? A mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês, a forma de vocês pensar. É interessante, né? Essa palavra que Paulo usa em Filipenses capítulo 2, verso de número 5, a atitude, como na revista atualizada está, seja o pensamento de vocês, seja o quê? Sentimento. Seja o sentimento de vocês. Mas a ideia no original ali pode ser, ser do partido de alguém ou apoiar publicamente uma causa. Apoiar publicamente uma causa. O que isso me leva a pensar? Que o salmista está pedindo aqui discernimento para aplicar a palavra de Deus no cotidiano da vida dele como uma forma de testemunho. É algo que a gente está perdendo dentro das igrejas evangélicas, né? O testemunho. O testemunho de que realmente nós cremos no Deus Salvador e que esse Deus Salvador faz diferença real na nossa vida. Então ele está pedindo, olha, me ajuda a discernir, a me tornar partidário daquilo que Deus fez na história
através de Cristo Jesus. Agora, pensa comigo. Nós estamos aí nos aproximando de um tempo que vai ser, eu creio, né, que vai ser um tempo difícil para o nosso país, que é o tempo das próximas eleições. Né? Segundo algumas pessoas, né, alguns profetas do apocalipse político, né, é a eleição decisiva para o Brasil, né, mas eu não vou entrar muito nisso. O que eu quero dizer é o seguinte: alguns de vocês aqui são partidários de A, B, C ou D. É ou não é? Tem uns que gostam mais de fulano, tem outros que gostam mais de ciclano, tem alguns que sentam mais à direita, tem outros que sentam mais à esquerda, né? Mas eu não quero entrar no mérito de onde você senta. O meu mérito aqui está na forma com que você briga por aquilo que você acredita. Veja só, muitas vezes nós entramos em disputas ideológicas políticas com pessoas. Nós desfazemos amizades e laços familiares, por quê? Porque nós apoiamos tal fulano de tal, candidato tal, nós colocamos isso em grupos de WhatsApp, nós verbalizamos isso. Nós tentamos até mesmo convencer as pessoas, né, a seguirem a nossa ideologia política. Política se tornou no Brasil como se fosse uma paixão por um time de futebol. Aquilo que antes nós só víamos, né, nos campos, a gente vê hoje dentro da política, dentro do espectro político. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O quão partidário você é do Evangelho de Cristo Jesus? O quão apaixonado você é pelo Evangelho de Cristo Jesus, assim como você é apaixonado pelo seu candidato à presidência da República. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Existe um limite. Eu não sei se você sabe. Mas o seu candidato, ele tem um limite de operação. Não ache você que o seu candidato vai salvar o Brasil de qualquer catástrofe econômica mundial. Não ache você. Não seja inocente. Não seja inocente. Mas nós depositamos toda a nossa fé e toda a nossa paixão em uma... Vamos, gente. Não tenha vergonha de falar. Nós apoiamos, nós depositamos a nossa fé, nós depositamos a nossa paixão, nós brigamos por uma... Qual foi a última vez que você pregou tão apaixonadamente o Evangelho como você prega a sua ideologia política? Deixa eu te falar uma coisa. Se você é de direita ou de esquerda, não me importa. O que me importa é que você seja apaixonado pelo Evangelho. Porque o que nos une não são visões políticas. O que deve nos unir é uma cosmovisão bíblica. Mas sabe o que a gente vê? A gente vê comunidades fragmentadas por visões políticas e não unidas por uma cosmovisão bíblica. E o texto está apontando isso. Porque o texto está confrontando o nosso coração com o quão importante é a palavra e o amor de Deus para a nossa vida. O quanto a palavra e o amor de Deus toma conta da nossa mente. Ela blinda a nossa mente contra essa mentalidade mundana. Então veja só, uma segunda coisa que esse texto vai mostrar no discernimento é que nós vencemos a batalha da mente, ou você vence as batalhas da mente,
ou você será vencido pela cosmovisão concorrente à sua vida. Porque existem cosmovisões concorrentes. Não pense você que as pessoas são neutras. Não existe neutralidade neste mundo. Todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo crê em alguma coisa. Até o ateu crê na ciência, ou o ateu crê em si mesmo, ou o ateu está carregado de um humanismo, ou de um positivismo, ou de um progressismo. Em alguma coisa a pessoa crê. Não existe, não existe. Ponha isso na sua cabeça. Não existe pessoa, ser humano sem crença. Porque o ser humano, à luz das Sagradas Escrituras, foram feitos, nós fomos formados como seres que creem. Nós fomos formados como seres que transcendem. Em algum espectro da sua vida, você vai precisar de transcendência. Em algum espectro da sua vida, você vai precisar disso. Agora veja, se você não tem discernimento disso, se você não conhece as batalhas que estão na sua mente, você já é um derrotado. Você já perdeu a batalha. Você já está cativo. A sua mente já está formada. Se você não consegue discernir aquilo que está à luz das Sagradas Escrituras, aquilo que nós chamamos, né, bíblico, aquilo que é a luz das Sagradas Escrituras, isso aqui, o meu relacionamento conjugal está sendo formado não pela cultura dominante, utilitarista, mas os meus relacionamentos estão sendo formados à luz das Sagradas Escrituras. Daí você vai perguntar para mim, tudo bem, Wellington, mas como que é um relacionamento formado à luz das Sagradas Escrituras? Um exemplo, ao invés de eu utilizar pessoas, eu sirvo as pessoas. Isso é um relacionamento formado à luz das Sagradas Escrituras. Porque a gente só se aproxima à luz da mentalidade, vamos pôr assim, mundana, eu prefiro secular, à luz da mentalidade secular. Nós somos ensinados ao quê? A usarmos pessoas. Nós só nos aproximamos daqueles que podem contribuir com a nossa vida. Não é verdade? Nós só nos aproximamos daquelas pessoas que, poxa, se eu for amigo dessa pessoa, olha, se eu conseguir, sabe? Ou nós deletamos pessoas que não têm nada a oferecer. Agora, à luz do Evangelho, nós servimos pessoas. Nós não nos importamos se aquela pessoa nos dá algo, se ela contribui ou não. O nosso objetivo é servir aquela pessoa. E para servir uma pessoa, nós precisamos doar de nós mesmos. Então, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Estava saindo daqui. Geralmente, meus filhos estudam à tarde. Então, eu estava saindo 11h30 daqui do escritório para pegar os meus filhos, almoçar com eles, a gente ter um tempo junto antes deles irem para o colégio, que eles entram a 1h da tarde. Então, 11h30, eu moro a 5 minutos daqui, vai chegar umas 11h35 e a gente ia ser feliz como família. Mas, ao sair daqui, uma pessoa para ali na porta e diz assim, ele olha para a placa, igreja, e fala assim, viu, eu preciso de uma oração. E eu falei, ok, tá bom, vamos orar para o Senhor. Daí ele falou assim, você é o pastor? E eu juro que naquele momento, olhando para o meu relógio, eu pensei assim,
Se eu disser que eu sou pastor, o bicho vai pegar. Mas eu juro para vocês que sabe aqueles 2 minutos que parecem assim, segundos, né? Aqueles 2 segundos que parecem uma eternidade. Eu vislumbrei tudo, todas as possibilidades, né? Eu dizendo para ele assim: não sou pastor, meu irmão, mas eu vou orar por você e seja feliz. Mas eu falei: bom, todo domingo eu digo para uma comunidade que eu preciso viver à luz do Evangelho e dizer a verdade. Eu suspirei e falei: meu irmão, eu sou o pastor. Daí o rapaz olhou para mim e falou: posso te contar uma história? Eu falei: à luz do Evangelho eu não posso dizer não. Pode. E daí, aquele seja feliz com a sua família foi embora. Porque ele me contou uma história longuíssima e eu tive que botar minha cabeça e ajudá-lo. À luz da mentalidade humana, ou da mentalidade, secular, à luz da mentalidade secular, essa pessoa não tem nada a me oferecer. Ele não é membro da minha igreja. À luz da mentalidade secular, nunca vocês ficariam sabendo disso. Eu poderia ter dispensado aquela pessoa. Ele era um andante, um andarilho. Ele estava de passagem pela cidade. Vocês nunca ficariam sabendo. Aquela pessoa não tem nada a me oferecer, à luz da mentalidade secular. À luz do Evangelho, eu preciso servir aquela pessoa, mesmo que ele não me ofereça absolutamente nada. O salmista está pedindo o quê? Discernimento. E o discernimento, muitas vezes, vai contra as nossas concepções. Vai contra as nossas concepções. Eu lembro uma vez que eu, novo, formado, tinha acabado de me formar, um cara me encosta, uma pessoa me encosta e diz o seguinte, um jovem empresário: pastor, eu preciso contar uma história para você. E eu nem era o pastor da igreja, eu era um auxiliar. Eu cuidava dos jovens. Eu acho que ele veio falar isso para mim porque ele achou que eu ia ser mais brando. Daí ele falou assim: pastor, você sabe, eu sou um jovem empresário, e como jovem empresário em São Paulo, a gente tem muitas festas para ir. Ele é casado. E a gente tem que fazer confraternizações, happy hour. Você sabe disso, né? Eu falei: não sei, eu não faço nada disso, né? Fui sincero. Mas você sabe, porque é o seu mundo. O meu mundo é outro. Meu mundo é outro. Eu não vivo nesse mundo que você vive. E ele falou assim: então, em uma dessas festas eu conheci uma mulher, eu saí com a mulher, e a gente teve uma relação casual. Eu olhei e falei assim: bom, você tem uma semana para contar para sua esposa o que aconteceu. Se você não contar, eu conto. E ele falou assim: mas por quê? Eu falei: não, porque você tem que viver à luz do Evangelho. À luz do Evangelho. Talvez você não sabe, mas o quanto é difícil para nós, às vezes, confrontar uma pessoa que é da nossa própria comunidade. Uma pessoa que é um jovem empresário, que contribui, que ajuda. E a gente não pode, então, ter o quê? O olhar ganancioso. A gente tem que olhar à luz do reino de Deus. E não ser seduzido pelas
pelas facilidades que a cultura secular nos dá. Bom, por que eu estou contando isso para vocês? Porque aquele jovem empresário, como diante da ameaça, chegou lá, contou para a esposa dele. E daí, qual que é a reação de uma esposa que foi traída? Que sofreu o dano do adultério? Eu esperava de tudo, menos do que eu ouvi. A esposa disse para ele: assim como um dia Jesus me perdoou na cruz do Calvário, eu te perdoo. Assim como um dia Jesus me perdoou na cruz do Calvário, eu te perdoo. Só faltou ela dizer: vai e não peques mais. Mas ela não fez isso. O que essa esposa teve? Qual que é a resposta secular ao dano do adultério? Vamos, gente. Vocês sabem, vocês são mais inteligentes do que eu. Qual que é a visão secular do adultério? Você sofreu um dano. Não é divórcio, é vingança. É vingança. Você vai fazer de tudo para transformar a vida daquela pessoa o quê? Num inferno. É isso que você vai fazer. Mas a mentalidade, o discernimento do reino de Deus faz o quê? A mentalidade, o discernimento do reino de Deus faz você fazer algo que é impensável. Impensável. Perdoar aquilo que é imperdoável. Por quê? Porque diante do discernimento do reino de Deus, você também foi o quê? Perdoado por aquilo que era o quê? Imperdoável. Perceberam? Então veja. Terceiro, orientação. Verso de número 35. Dirige-me pelo caminho. Observe a ordem do texto, então. Primeiro, nós ganhamos entendimento através do ensino. Quando nós ganhamos entendimento através dos ensinos das Escrituras, nós temos, então, o quê? Discernimento. E depois partimos para o quê? Para a ação. Dirige-me. Porque uma compreensão clara ajuda muito na realização da prática e da ação. Então, veja, o salmista está falando: ensina-me, dá-me discernimento, e agora a gente vai para a prática. Agora, vem comigo. Por que nós não conseguimos praticar o evangelho muitas vezes? Porque nós não fomos ensinados e nós não ganhamos o quê? Discernimento. Quando você não é ensinado à luz do evangelho do reino de Deus, você também não ganha os seus princípios, o seu discernimento não é formado à luz do evangelho do reino de Deus. Então a súplica do salmista é: me ensina, Senhor, junto com o seu ensino, forma o meu coração para que eu tenha discernimento, e esse discernimento resulte no quê? Em prática. Em prática. Você precisa praticar, trazer o evangelho à prática. O Spurgeon vai dizer o seguinte sobre essa parte:
O salmista não pede ao Senhor que faça por ele o que ele deveria fazer por si. Ele deseja ir ou andar no caminho da lei do Senhor. Ele não pede para ser carregado enquanto ele está deitado, mas ele pede para quê? Para ser levado, conduzido, admoestado, ensinado, dirigido. A graça não nos trata como paus e pedras a serem arrastados por cavalos ou motores, mas como criaturas dotadas de vida, razão, vontade e poderes ativos que estão dispostas e são capazes de ir por si mesmas e fazerem e cumprirem a vontade de Deus. Deus trabalha em nós, mas é para que possamos desejar e agir de acordo com a sua vontade. Então você pede ensino, discernimento, e você pede para ser guiado. Segundo, existe uma conexão íntima entre o nosso coração e os nossos olhos. Veja o que o texto vai dizer. Olha só, versos 36 e versos 37. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Perceba, então, o coração, a gente precisa sempre lembrar disso. O coração aqui, a palavra no hebraico, no original, é leb, que significa mente, vontade. A capacidade humana de escolher e agir com o quê? Com responsabilidade. É a agência humana, a responsabilidade humana diante dos fatos. Com tal capacidade que os humanos com os humanos responde positiva ou negativamente em obediência ou desobediência à palavra de Deus. Então, quando ele está falando aqui de coração, ele não está falando de sentimentos, mas ele está falando do quê? Da nossa racionalidade, daquilo que está no nosso coração, a nossa vontade de responder. Agora veja só uma outra coisa, uma outra imagem. Então ele usa duas imagens. A imagem do coração, a segunda imagem que o salmista está usando no verso de número 37 é a imagem dos olhos. A palavra refere-se às faculdades mentais e espirituais. A capacidade de você enxergar, de ver. Então, veja a pergunta que o salmista está levantando aqui. São os olhos que alimentam o coração ou o coração que alimenta os olhos? Quem alimenta quem? Bom, a gente precisa ver isso a perspectiva do reino de Deus e de maneira cristocêntrica. Então você vai em Mateus capítulo 6, versos 19 a 24, e você vai perceber essa realidade. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o teu coração, aí também está onde estiver o teu tesouro, aí também está o quê? O seu coração. Os olhos são a cadeia do corpo. Então perceba, ele está falando sobre o quê? Coração. Ele está ligando aqui, Jesus está ligando o coração ao quê? Ao quê? Jesus liga o coração aqui? Aos desejos. E o desejo aqui significa tesouro, significa dinheiro, riqueza. É o que ele está falando aqui. Tanto é verdade, veja só, ele vai ligar os olhos. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto,
Se a luz que há está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Veja, 24, ele retoma o assunto do 22, do 21. Ninguém pode servir o quê? A dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará quem? Ao outro. Ou se dedicará a um e desprezará quem? Ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então você percebe, não acumulem, verso de número 19, veja só o ensinamento de Jesus. 19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Verso de número 21, grifa aí para você perceber. Pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o quê? O teu coração. Se os teus tesouros estão aqui na terra, fincados neste momento, o seu coração está onde? Está aqui. A advertência começa assim. No final, versículo de número 24, ninguém pode servir ao quê? Aquilo que está aqui na terra e aquilo que está nos céus. Ou você serve aquilo que está nos céus, ou seus olhos estão aonde? Na terra. Então, no meio disso, Jesus está nos ensinando alguns movimentos. Perceba, a pessoa que valoriza o que há sobre a terra vê tudo de um ângulo distorcido, de um ponto de vista que, na prática, é sistematicamente enganador. Por que Jesus está dizendo que isso aqui é sistematicamente enganador? Ele vai dizer, porque a traça e a ferrugem corrói. Porque o ladrão furta. Então você vai pôr a sua esperança naquilo que é passageiro? Você vai pôr a sua esperança, você vai alicerçar a sua vida naquilo que pode ser roubado de você, naquilo que pode ser tirado de você? Você vai depositar todas as suas esperanças de felicidade nisso? É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus está dizendo. Segundo, ao buscar o lucro desenfreado, fatalmente iremos nos aproveitar do que? Das pessoas e explorá-las. Negociando um pilar do cristianismo. Negociando um pilar do cristianismo, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja só, verso de número 24. Se eu amo ao dinheiro, se você usa a Bíblia revista e atualizada, está aí Mamon. Mamon é o Deus do Oriente Próximo para riqueza, então é dinheiro. Se você ama ao dinheiro, você faz tudo por aquilo que você ama. Então, se você ama ao dinheiro, você não pode amar a Deus. Ah, mas por que você está falando do meu próximo, Wellington? Porque veja só, qual que é uma das expressões bíblicas de você amar a Deus? É amar quem? Ao seu próximo. João vai dizer isso na carta dele. Se você diz que você ama a Deus, que não vê, e você odeia o seu irmão que você vê, você é o quê? Mentiroso. Você não ama. Porque uma expressão de amar a Deus é amar aquilo que é feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. De Deus. Agora, veja. Jesus, ele trabalha versos 19 até o verso 20. Jesus trabalha a questão da onde está o seu coração, porque aonde está o seu coração vai vazar para as suas práticas. Certo? Aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, vai vazar para aquilo que é prático, para a sua vivência. Veja agora o verso dos olhos. Está praticamente, se você fosse fazer uma estrutura didática, é o meio do texto, a gente chamaria. É o recheio do texto.
E daí Jesus está dizendo, se os olhos são o quê? A candeia do corpo. Os seus olhos alimentam o quê? O seu coração. Os seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos fossem bons, todo o seu corpo seria o quê? Bom. Veja, Jesus então usa uma analogia. Os olhos são a luz do corpo, pois eles alimentam a nossa imaginação, nos dando perspectiva das coisas. Só desejamos aquilo que nós vemos. É assim. Uma segunda analogia, uma candeia é semelhante a um olho que mostra ao corpo qual é o caminho, a luz que há em ti, diz o texto. Se não estiverem ativos, que grandes trevas elas serão. Então você simplesmente está o quê? Perdido. Não saberá para onde você vai. Perceba então a realidade que o texto bíblico está nos mostrando. Existe uma conexão íntima entre aquilo que você deseja, as suas aspirações, e para onde você está o quê? Olhando. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Quais são as lentes que você usa para interpretar o mundo? Porque faz diferença, não faz? Vai fazer diferença. Porque se você usa a lente do humanismo nihilista de Nietzsche, você vai ter esperança nas pessoas? Sim ou não? Não. Porque no nihilismo de Nietzsche não existe o quê? Não existe esperança. Se você usa as lentes do Evangelho, você tem esperança nas pessoas? Você tem. Porque as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Por último, a vida se encontra na sabedoria de Deus e o texto vai caminhar para isso. Veja o que ele diz nos versos de 38 a 40. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta do que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Ele termina o texto dizendo: preserva a minha vida por tua justiça. A melhor tradução é: vivifica-me por tua justiça. A ideia desse preserva a minha vida, esse vivifica-me, é porque eu estava morto. Vivifica-me. Vem e restaura. A palavra aqui dá essa ideia. A palavra aqui dá essa ideia. Viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente. E a mais importante, viver para sempre. O salmista está dizendo: eu quero viver para sempre. Eu quero viver para sempre. A pergunta é, o que o salmista está pedindo? Porque ele não tem essa noção ainda de eternidade. Ele não tem essa noção de eternidade. Mas veja só, ele anseia por algo que ainda não se cumpriu. Ele anseia por algo que talvez ele não saiba, ele está vislumbrando. É o que Hebreus vai dizer, que aqueles do passado, eles vislumbraram uma promessa, eles vislumbram isso, mas eles não têm isso de maneira concreta. Mas ele está pedindo, olha, eu preciso viver. Eu desejo a vida. Então, por favor, Senhor, pela tua justiça, vivifica-me. E aqui é uma das coisas mais importantes que o texto vai mostrar. É pela justiça do salmista? É pelas bondades do salmista?
É pelas coisas boas que o salmista faz que ele é vivificado? Não, é pelo aquilo que Deus fez na vida dele. Então perceba, ele está pedindo isso, ele está clamando por isso, pela tua justiça. E essa justiça que se vivifica, ela só é cumprida em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa justiça, porque Efésios capítulo 2, versos 1 e 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual que é a nossa condição? A nossa condição é uma condição de não vida. Para onde nós caminhamos quando nós estamos munidos, inseridos nessa realidade? É uma realidade de não vida, de não prosperidade, de não participar dessa vida vivida que a gente tanto anseia. Porque nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Mas perceba, ele vai dizer, o autor de Efésios vai dizer, Paulo vai dizer, nos quais costumávamos viver. Nós estávamos aqui, mortos. Quando nós seguíamos a ordem deste mundo. Mas nós somos vivos, então, aonde? Segundo o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. A justiça que o salmista anseia, e essa vida que nós tanto desejamos, ela só é experimentada em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, perceba o que ele vai dizer para frente. Veja, o Salmo vai nos ensinar. Cumpra então o quê? A tua promessa. Por último, livra-me da afronta que apavora. Verso de número 39. Livra-me da afronta que me apavora. Alguém consegue viver de maneira plena sobre a sombra da culpa? Alguém consegue viver de maneira plena sobre a sombra da culpa? Olha o que o salmista está dizendo. Livra-me. A palavra afronta aqui pode ser traduzida por culpa. Livra-me disso, porque eu tenho pavor dessa culpa. Isso está corroendo o meu coração. Verso de número 36. Geralmente, o poeta, de número 38. Geralmente, os poetas hebraicos, eles fazem isso. Eles ensinam, a gente chama de... Tem um nome técnico, mas na minha cabeça é o ensino invertido. Ele começa falando da promessa e vai trabalhando ao contrário. Ao contrário. É a licença poética da poesia hebraica. Então, no final, ele fala para Deus. Cumpra o quê? A tua promessa. Qual é a promessa? De vida. Aonde essa promessa é cumprida? Aonde as nossas culpas são apagadas? Aonde nós temos os nossos pecados redimidos? Em Cristo. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, você não precisa viver sobre o jugo da culpa. Você não precisa viver, porque Deus, em sua graça, cumpriu a sua promessa. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Você já foi restaurado. Eu gostaria de convidar você, então, a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça, para que a gente possa orar e buscar a presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é uma palavra misericordiosa que transforma os nossos corações. Nós não precisamos, ó Deus, viver sobre o espectro da culpa, Senhor. O Senhor já nos perdoou em Cristo Jesus. E por termos sido perdoados, ó Deus, nós temos o Santo Espírito de Deus, que nos dá, Pai, o discernimento, que transmite a nós, ó Deus, os ensinamentos da Tua lei, a sabedoria da Tua palavra. E por essa sabedoria, Senhor, nós somos curados e revigorados. Nos ajude, então, ó Pai, a colocar em prática
esse discernimento. Nos dá uma verdadeira liberdade, Pai. Uma liberdade daqueles que vivem redimidos das suas culpas em Cristo Jesus. Somos verdadeiramente livres. E somos verdadeiramente livres no nosso Senhor e Salvador. Nós queremos te agradecer por tudo, pelo teu amor e pela tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.